O meu diretor gosta muito de um tipo de conteúdo que eu não sei se eu gosto, mas ele disse que se eu fizesse talvez ficasse bom. Então vocês é que vão ter que me dizer, vão ter que dizer para mim e para ele se esse conteúdo é interessante. A gente vai fazer um reaction de bibliotecas. Então a gente catou aqui no YouTube algumas pessoas que eu gosto, outras que talvez eu nem goste tanto assim, e a gente gravou alguns reacts para discutir um pouco o que é ter uma biblioteca, como é que se monta uma biblioteca, o que eu acho dessas bibliotecas. Então deixa nos comentários aqui se você gostou, se você acha interessante, recomenda outras bibliotecas se vocês acharem relevante. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. A gente vai começar com a Mariana Salomão Carrara, que eu só li um livro dela, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou, e eu fiquei completamente apaixonada por ela, e inclusive, como ela é muito jovem, ela é mais jovem que eu, e ela está escrevendo ainda, eu estou economizando os livros dela, mas o primeiro livro que eu li eu já fiquei completamente impactada e eu sempre recomendo muito esse livro. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Bem caos. Eu moro com o meu companheiro, mas também com a Camila, que é a minha amiga, e desde antes dela se mudar, a gente tentou organizar a biblioteca juntas, né? Com os livros delas, os meus. Esse negócio de biblioteca junto não funciona, tá, Mariana? Desculpa te dar um palpite aqui, mas não funciona. Eu tentei ter isso e não deu certo. Vamos ver se o dela tá funcionando. A gente começou colando estrelinha nos que a gente tinha amado, e aí colocando todos pra lá. Esse eu li também nos 20 e poucos e amei demais. Nossa, eu nem lembrava que ele era grande assim. Ele tem a estrela. O jeito dele de narrar, assim, uma coisa muito, muito específica, né? E é um pouco engraçado, ao mesmo tempo que é muito literário. Então você tá lendo um negócio que é muito artístico e uma ironia fina, assim, um humor atrás de tragédias e tal. Achei muito interessante. Não é fácil ler Saramago, tá? Esse aqui até, inclusive, é bem pesado. O meu favorito, que inclusive é a minha história de amor favorita, é o Memorial do Convento. Então, nem precisa ir direto nesse aqui, é maravilhoso, mas se quer pegar um pouquinho mais leve, vai no Memorial do Convento, que é bem bacana. Eu gosto de todos, mas aí tem esses que a gente lembra sempre. E acabou de relançar um livro da Elvira Vinha, que tá ali, que é a minha próxima possível leitura quando eu tiver tempo. Tava esgotado, então é o único dela que eu ainda não tinha lido. E eu sou bem fã da Lígia, né, pelo menos na minha juventude, eu li todos na adolescência, nos meus 20 anos. Ali já era uma referência, então. Eu comecei antes eu tinha 13 anos, eu tava lendo bastante Stephen King. Aí, com 14, eu descobri As Meninas, da Lígia. Olha aí, ó, para quem tem medo das meninas, tem vídeo aqui completo, inclusive, destrinchando cada detalhe. Mas vê só, ela sai do Stephen King, que eu até gosto, e ela cai com 14 anos no As Meninas. Então, assim, tá vendo? Não precisa ter medo dos livros, né? Você pode passear por eles. E aí, acho que eu já escrevia muito, né? Eu gostava demais de escrever. Então, quando eu conheci esse universo mais íntimo, né? Mais doméstico, e essa narrativa bem diferente do Stephen King, foi uma coisa que eu já fiquei bem fascinada. Comecei a procurar todos na biblioteca. Comecei com As Meninas, mas eu adorei os outros romances, Ciranda de Pedra, os contos, principalmente o Antes do Baile Verde. Fiquei bem impressionada. Essa aqui é a Mila, de não sei quantos anos, escreveu pra mim. A gente era adolescente, a gente sempre saía pra ler juntas e tal. E tem o autógrafo da Lígia também. Tá, esse é bem... Caraca! Adoro. Adoro livro rabiscado, adoro ir no sebo catar livro que talvez tenha dedicatória. Ai, que sonho ter uma dedicatória. Precioso, então. E tá aqui tomando sol. Mas eu gostei bastante também desse mais polêmico, que acho que tá aqui. Tem gente que ama muito, tem gente que odeia muito, que é a Miranda July. Assim, eu gosto muito dela, né? Então eu já tinha gostado muito do primeiro Homem Mau. Acho que tem críticas literárias, assim, pra pessoa fazer, né? Mas o tema da pré-menopausa, menopausa me interessou muito. Tá aqui, né? Porque amamos Miranda July, porque finalmente começa a se falar sobre menopausa. Bem-vindo ao clube, né, gente? E aí tá uma questão, né? Quem é que tá escrevendo? Qual é a perspectiva, o foco narrativo? Tem uns probleminhas no texto, tá? Realmente a Mariana aqui tá falando sério.
Mas é importantíssimo que alguém comece a falar sobre isso, afinal de contas a gente está na menopausa e o que nós somos, né? Muito, e eu gosto desse jeito meio estranho, sabe? Bem estranho. Então achei que Nossa, eu li nas férias, é um livro bem de férias, então eu gostei demais. Eu acabei recentemente de ler Boulder, não é brasileiro, e tá com a Mila, ela levou pra ler, então não tá aqui, achei muito, muito bom. Aqui é só pessoas que eu já conheci, ou são meus amigos pessoais, né, autores que foram ficando meus amigos, ou me mandaram um livro e eu conheci a pessoa, enfim, não só necessariamente tão amigos. Então aí tem a Socorro, a Marcela Dantes tem todos dela, tem aqui também, Tati Salem, a Zucala, Timerman, Morgana. E de poesia eu gosto muito da Ana Martins Marques, né, nossa poeta lá de Minas. Tem o livro das Semelhanças também, que eu gosto até mais, mas... Só um detalhe aqui, né? Quantas mulheres escrevendo agora, nesse momento, né, na contemporaneidade. E Ana Martins Marques, assim, hoje é a minha poeta favorita, poeta de fácil acesso. A escrita dela é muito lírica, mas ao mesmo tempo muito do cotidiano, muito das coisas do dia a dia, da nossa contemporaneidade. Assim. E sobretudo, tá? Não é, tira da cabeça a ideia de que poema é só sobre o amorzinho romântico ali, porque não é sobre isso, não. Emprestei. E aí eu mandei, quando eu fui fazer esse painel na Calu, eu pedi pra ela gravar poemas da Ana, então tem 2. Criança eu gostava de fazer já uns continhos, umas crônicas, escrevi bastante historinha, e aí com 13 eu já tava arriscando uns romances mais longos, mas assim, na fase de Stephen King, por exemplo, eu tava escrevendo um romance de um palhaço. Estão aí, né, os 2 também que eu já li, tem mais um que eu já li dele, o Misery, tranquilamente, é o meu Stephen King favorito, e tem um chamado, talvez ela falhe aqui, não sei, que é o Sobre a Escrita, que é ele narrando em primeira pessoa como é que é o processo de escrita dele, né? Então ele fala da disciplina, do horário, ele tem um horário certinho, regradinho. Stephen King não é ruim não, tá, gente? Tem umas coisinhas assim meio pesadas, talvez, mas é leitura de férias, ela falou aqui em leitura de férias, é o tipo de leitura de férias, tá? Eu gosto bastante. O Misery mesmo é um dos meus favoritos. Palhaço, assassino, necrófilo, uma coisa horrorosa. E aí, depois da Lígia, já fui pra umas coisas bem dramáticas. Teve a fase da adolescência, que deve estar por aí também. O Milan Kundera, com Insustentável Dúvida do Ser, a Imortalidade, o livro do Riso e Esquecimento, que tinha uma coisa mais filosófica, que na adolescência você fica meio assim. Foi em 2019, eu lancei na Flip, teve um evento super bacana. E ele... Esse é o livro. Para tudo que você está fazendo e vai ler Se Deus Me Chamar Não Vou. Maravilhoso. Narrado por uma criança de 11 anos, a Maria Carmen. Então, bem acessível, né? Então, são retornos de públicos muito diversos, né? De idades diversas, cenários diferentes. Soube que já leram em Presídio também, já me chamaram para conversar sobre ele na Fundação Casa do Paraná. Aí, em 2022, 2021, eu lancei A Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, que também foi indicado ao Jabuti, que nem o Se Deus Me Chamar Não Vou, ficou finalista do Prêmio São Paulo. E aí, em 2022, eu lancei o Não Fossem as Sílabas do Sábado. Esse aqui é um que eu tô guardando, tá lá na minha estante, mas eu vou ter que ler num momento bem especial, assim, porque ele tem uma premissa muito, muito forte. Então, tô guardando, tô poupando. Que aí ganhou efetivamente o Prêmio São Paulo, também outro salto na carreira. E agora, por último, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que aí é bem diferente dos demais, porque tem um tema deslocado já para a realidade rural do Rio Grande do Sul. E é sobre o plantio de tabaco, né? O esquema do plantio de integração com as fumageiras, e isso tá, né, gerar bastante depressão química por agrotóxicos, hiperendividamento. Me inspirei numa notícia real, né, uma matéria da Paula Sperby na BBC sobre a epidemia de suicídios no Rio Grande do Sul. Me interessei bastante, pesquisei muito, né, de agregar informação mesmo, de entrar em perfil de Facebook, de Instagram, de vários fumicultores para ver como é a forma como eles protestam, reclamam do que está acontecendo. Todos menos o último, que acabou de sair do ano passado, estão em produtoras, né? Então, acho que a probabilidade maior é sair os sílabas, ou gravarem os sílabas em algum momento até meio breve. E estão tentando também fazer o roteiro para o Se Deus Me Chamar Não Vou. Filme? Uhum, os 2 filmes. E teve a peça de teatro do Sílabas, que tá rodando, assim, tá tentando ter mais apresentações em São Paulo, já teve em outras cidades do estado. Até que a adaptação da Liana Ferraz, que eu também tenho aqui no Lugar de Amigos, que ganhou o Shell, né, a adaptação de teatro. Esqueci de parar.
Liana Ferraz, maravilhosa. Tem Instagram, ela publica os poemas dela lá, e ela é escritora de livro de verdade, mas assim, quer acompanhar a escrita de primeiríssima qualidade, Liana Ferraz, lá no Instagram, maravilhosa. Esse ano, em janeiro, eu me arrisquei aí na literatura para as infâncias e foi muito divertido. Também tem as crianças me mandam áudios, né? Os pais me mandam, as filhas comentando, isso é muito demais. Os eventos são leituras, né? Então as crianças participam muito, é bem diferente. Querem gritar, querem palpitar, querem completar o que você está falando, né? Alguns sobem você no meio, assim, é muito gostoso. Tô animada para ver se eu consigo fazer outro, porque eu achei a experiência muito gratificante. O Mal Obscuro é muito bom, mas acho que está esgotado, não tem como comprar. E o José Luiz Peixoto. Ai, José Luiz Peixoto, amo, amo, amo. Nossa, não é à toa, né? Não falei coisa não. Peixoto também, a gente adora. Esse aqui a gente gostou muito, eu sou apaixonada por esse livro, Portuguesa, da Dulce. É bem difícil eu ler não ficção. Normalmente eu leio essas não ficções que são sobre ficção. Por exemplo, tem uma muito boa, que é essa aqui, Como Funciona a Ficção. E esse aqui é para peça teatral. E eles citam, né, outros trechos então você fica lendo algumas ficções no meio, né, mais ou menos. Mas eu leio, por exemplo, o Chico Felitti, eu sempre acompanho. Tinha umas antropologias, etnografias urbanas que eu gostava de ler isso, mas assim, na juventude eu li. Aí mais um livrinho, ela talvez não fale, mas está aí de destaque, ó, Ursula Le Guin, maravilhosa. É ficção científica isso aqui. E é, bom, ficção científica com aspectos sociais. A gente sempre olha a ficção científica parecendo que é tipo algo de outro planeta, mas ela está falando da nossa sociedade. Livro imperdível. Lia muito mais, né? Porque também não dividia, não disputava o tempo com tanta coisa. Mas eu ouço audiobook também, então tem muita coisa que eu li. Tem gente que não acredita em negócio de mapa astral. E aí falam, até fazer. E se você acredita? Em áudio, justamente porque não tenho tempo e às vezes nem tenho o livro. Audiobook é leitura? É. Que não ficção, por exemplo, acho bem bom de ouvir no audiobook. E aqui a poesia, que tá bem caótico, né? Vai tendo mais, não vai cabendo, eu vou tocando. Que coisas de viagem. É mais do meu marido que planeja as viagens, né? Mas a gente vai comprando quando vai decidir, né? Pra que lugar que vai. Então tem uns que, assim, se a gente for mesmo pro país, tem que comprar de novo, porque os bares tudo já fecharam, os restaurantes não existem mais. Mas é sempre animador, né? Você olha e fala, tanto lugar pra ir. É muito difícil de manter, a gente é bem desorganizado. Então eu vou comprando livro, às vezes ele vai ficando... Eu recebo também bastante livro. E se eu não guardo na hora, uma hora vai incomodar alguém vai enfiar em algum lugar. Então vai perdendo um pouco a lógica. Eu gosto muito do Michael Cunningham, que é o do As Horas. Eu não sei se o As Horas tá aí, acho que não, porque eu li... Gente, essa mulher é perfeita, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui é um daqueles casos em que, inclusive, tem o filme e o filme consegue ser ainda mais bonito, assim, ó. Esse livro é belíssimo e o filme, gente do céu, o filme é com a... Nunca erra, Meryl Streep e a ruiva Julianne Moore. Gente, que filme. Para tudo e vai ver esse filme. Melhor ler o livro, né? Mas, assim, ó, o filme, fantástico. Com a ajuda dos meus pais aos 20, um romance que eu tinha escrito no colégio. Mas ficou, né, depois eu fiquei procurando outras formas de publicar, mas eu já tinha romances prontos, né? Então demorou vários anos para, por exemplo, eu conseguir uma editora com distribuição. Conciliar mesmo as carreiras começou agora, né, faz uns 5, 6 anos. Eu, coincidentemente, entrei também nesse mundo agora, então para mim já... Vamos parar para olhar ali, que é isso que não importa. Olha só, tem um monte de coisa bacana ali. Tem o José Henrique Bortolucci, que é meu, baita livro. Ele vai contar do pai dele, ele faz umas gravações, o pai dele tá bem doente, e ele começa a gravar o pai, ele começa a gravar histórias que o pai vai contando. E o pai era caminhoneiro. E vai falar de Transamazônica, um negócio muito massa. Deixa eu ver o que mais que dá para falar aqui. Ela tem umas coisas bem legais, bem legais. A Mulher do Padre, da Carol Rodrigues, também outro livro impecável. Bom,
Bom, não, abafa, vamos ver a próxima instante. Já é novo, né? Conhecer essas pessoas todas maravilhosas e participar dos eventos e tal. Novo, né? Relativamente novo. Pra mim, eu não sei se a sensação é minha ou se ela é nacional mesmo, né? Mas eu tenho essa sensação que sim, a gente tá lendo mais brasileiros, de literatura mesmo, né? Que acho que sempre se leu de outros gêneros e tal, mas de literatura nacional, acho que tá crescendo bem mesmo. Eu tô vendo meus colegas saírem nos países também, pelo menos em Portugal, né? Às vezes Espanha e tal, então também tem algum olhar sendo voltado para cá. Eu vi que alguns livros meus já vão sair em alguns países, já é uma novidade bem grandiosa para mim. Então parece que estamos chamando alguma atenção. Aí, vamos ler literatura nacional, literatura brasileira da melhor qualidade. Esse foi fácil. Foi de boa? Foi muito de boa, porque além dela ser uma escritora de mão cheia, ela tem uma biblioteca que é a minha, né? Muito do que ela tem aqui eu tenho em casa também. Agora, tem outros aqui que talvez, né? Mas a gente só vai fazer ou só vai soltar se vocês indicarem aqui nos comentários que gostaram desse formato de vídeo. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever para continuar recebendo os nossos conteúdos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!